Eu vou falar sobre as reflexões, que acontecem após a morte. E que essas reflexões, elas estão já internalizadas, já estão perispiriticamente falando, com percepções e sensações que trazemos ao reencarnar. Ficar em último lugar falando é reunir o que muita gente já falou. Então eu serei breve em algumas partes, mas outras eu terei que enfatizar, porque nós estamos falando de doutrina espírita. Então o livro dos Espíritos é muito importante, O Evangelho, como o Nazil falou hoje, que é um dos livros que foi mais difícil para Kardec poder unir, catalogar as mensagens, e o céu e o inferno, tá? Então eu queria começar com o que Divaldo fala em uma palestra dele que muito me encanta, quando ele diz: o céu e o inferno estão dentro de nós. Para sairmos do conflito e encontrarmos o reino dos céus, faz-se necessário entrarmos dentro de nós. Isso é muito forte. Quando mergulharmos no nosso ser profundo, aí o psiquismo emergirá em uma grande alegria que tomará conta da gente. O reino dos céus está dentro de nós. Isso é muito forte, porque a responsabilidade de estarmos bem ou de não estarmos bem, eu não gosto de estarmos mal, mas o fato de estarmos bem ou não estarmos bem é nossa, exclusivamente nossa, tá? E nós vamos ter espíritos felizes no mundo espiritual, vamos ter, como o caso de Antônio, que é um membro da Sociedade Espírita de Paris, sepultado, sincero, profundo, um homem que praticava a caridade, uns pensamentos maravilhosos que ele tinha, tá? E vamos encontrar espíritos em condição mediana, como Helene, que era frívola, leviana, tá? Uma pessoa extremamente materialista, mas ela era dócil, afetuosa, boa mãe, boa amiga, e ela se encontrava em uma condição mediana, tá? Ao chegar ao mundo espiritual, ela já apresentava algumas perturbações e algumas sensações. Então, nós estamos aqui para refletir o que fazemos quando encarnados e o que iremos receber ou perceber ou sentir quando desencarnados, tá? E vamos encontrar os espíritos sofredores. Como eu coordeno reunião de desobsessão, eu tenho um costume de receber esses irmãos que se encontram em situações de muito sofrimento. São espíritos endurecidos, egoístas, São espíritos que não conseguem entender o que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes não querem ouvir a doutrinação, eles agem porque têm a intencionalidade do mal e muitas vezes se aproximam de nós porque pensamos, sentimos e agimos de forma coerente com o que ele deseja fazer. Então a responsabilidade é nossa e nós não podemos deixar que essa responsabilidade seja atribuída só ao espírito obsessor. É a lei de afinidade. A lei de afinidade diz que nós iremos atrair tudo aquilo que nos aprouver e que estiver em sintonia com o nosso pensar, sentir e agir. Ok? Quando morremos, nós precisamos estar atentos a algumas questões que são importantes. Ter certeza de uma vida futura não quer dizer que a nossa passagem para outra vida vai ser tranquila. Por
favor, gravem isso. Ah, não, eu acredito na vida após a morte. Isso não é passaporte para um desencarne tranquilo, tá? E vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que sensações experimentadas não são sempre as mesmas. Nós vamos ver um pouco sobre essas sensações, né, que esses espíritos sentem. Que a insensibilidade da matéria inerte é um fato e só a alma experimenta a sensação e dor. O corpo morreu, se desligou perispiriticamente até o liame do último órgão. Foi considerado a morte do corpo. E as sensações passam a ser do espírito. Por isso que a pergunta que foi feita ao meu irmão Kiko sobre cremação é algo extremamente que precisa ser avaliado pela conduta do espírito aqui quando encarnado. Quanto mais materializado, mais vai haver uma dificuldade desse espírito se desprender desse corpo. Como vocês ouviram aqui, por Marcel Mariano, por Nazil, o contrário do espiritismo é o materialismo. O espiritismo veio justamente para nos ajudar a desmaterializar o pensar, o sentir, o agir. Está confuso? Ok. A extinção da vida orgânica acarreta essa separação. É o rompimento de um laço fluídico que une o corpo. E a gente precisa entender que morrer é morrer o corpo, porque o espírito é eterno, ele é vida. Tá? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. Quanto mais eu sou apegado às coisas materiais, mais eu sofrerei no meu desencarne. Ok? Para que cada qual trabalhe na sua purificação, isso eu tirei do livro Céu e Inferno. Reprima as más tendências e domine as paixões. Preciso se faz que abdique das vantagens imediatas sem prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferindo-a à vida terrena, não basta crer para compreender. Então, fazendo um pequeno resumo, eu gostaria de dizer que quando a gente vai para o passamento, para a morte, não é a perda, é a morte. Que a gente não perde nada. Ok? Esse corpo não é nosso. É enquanto encarnado. Ok? A gente busca uma jornada evolutiva para um desencarne melhor. Esse é o objetivo de estarmos encarnados, evoluirmos. Qual é o objetivo de estarmos aqui no planeta Terra? Evoluirmos. Para evoluirmos, nós precisamos de uma jornada. Na jornada da evolução, o cérebro humano conserva a organização hierárquica de 3 tipos que sucederam filogeneticamente na evolução do ser humano. Lembra aqueles homenzinhos que Kiko botou? Tá? É um pouquinho disso que eu vou falar hoje, que é a neurociência, o que se fala hoje em psicologia e neurociência. As diferenças na estrutura da fisiologia das funções bioquímicas esclarece os porquês de muitas situações que dificultam o espírito a evoluir. Esses cérebros, quando harmonizados, ocorre o equilíbrio e a serenidade do encarnado. Então, a gente não pode tratar a doutrina espírita sem ciência. A ciência existe porque ela vem ratificar
o que os espíritos disseram a Kardec desde 1856, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos ver o trino. Essa é a teoria do cérebro trino. Nós temos um cérebro reptiliano, mamífero e neocórtex cerebral. Tá? Então, esses cérebros hoje fazem parte da nossa estrutura Homo sapiens, hominal. E essa estrutura cerebral, ela precisa ser muito bem desenvolvida em seus aspectos, para que haja uma serenidade, uma harmonia. De que trata o primeiro cérebro? Olha que legal. Dos mamíferos, é o cérebro dos répteis. Está aqui, ó. Localizado aqui. Aqui que fica esse cérebro. Ele continua com a gente. Nós só fizemos desenvolvê-lo para frente. Ok? E esse cérebro é o cérebro do comportamento agressivo, da luta, da sobrevivência, da reprodução. É o foco da ação. E, apesar do medo, ele se transferir para o segundo cérebro, mas foi o medo nasceu nesse primeiro, quando eu precisava sobreviver e que eu me via ameaçado, para que eu tivesse ação, eu tinha que ter medo. Né? Então, o Kiko falou isso muito bem, e também nós vimos o nosso querido Carlos falar sobre a questão da sobrevivência. E ninguém combinou nada de palestra, não. O que eu acho mais lindo, eu estava dizendo a Kleber, é que eu não combinei com eles, mas a minha palestra acaba sendo o complemento de todas, né? O segundo cérebro é o cérebro emocional, é o límbico, né? É onde fica o tálamo e o hipotálamo cerebral. E é responsável pela emoção. É o sistema nervoso autônomo. É o cérebro do sentimento, da raiva, do medo, do ódio. Que nós temos, que é essa segunda parte aqui. Se vocês voltarem, ó, vocês vão ver. Mas depois vocês vão entender melhor. O terceiro cérebro é o foco mental. É a parte cognitiva, é o cérebro inteligente, é o foco dos pensamentos, da racionalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, olha que legal. Nós estamos aqui para evoluirmos e o amor faz parte dessa evolução, né? O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência. E o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado. É o primeiro cérebro já evoluindo para o segundo cérebro. Olha que lindo! E aí que você ratifica a grandiosidade da doutrina espírita. Quando eu disse aqui ontem que a doutrina espírita ela é muito importante para a minha vida, porque eu sou acadêmica. Então, o que eu estudo na ciência, eu vejo na doutrina espírita. E ele diz, no seu ponto de partida, o homem só tem instinto, mais avançado e corrompido só tem sensações, até chegar ao sentimento. Mas, quando nós desenvolvemos o terceiro cérebro, que é o cérebro da racionalidade, nós nos tornamos Homo sapiens competitivo. E é aí que começa o sofrimento humano. Como eu posso equilibrar o meu pensar, sentir e agir? E aí são as partes cerebrais já comprovadas pela neurociência que faz com que todo esse conjunto ele possa, de forma equilibrada, nos levar para a evolução. Olha que coisa mais linda. Vocês concordam que é lindo isso? Ou eu estou chupando droga? É muito lindo isso. É muito lindo, né? A desarmonia entre os três cérebros afeta na busca de um sentido existencial, como falou Carlos hoje de manhã. A falta de um sentido existencial nos encarnados gera transtornos neuróticos, o inferno e o céu dentro de nós.
muitas vezes confundido com outros motivos que seriam responsáveis pelo desequilíbrio. Assim, a conquista do objetivo básico para a existência é o equilíbrio ego-eu, ego-self. Olha que coisa mais linda. Eu preciso equilibrar meu pensar, sentir e agir. Se eu penso de uma forma violenta, sinto medo e quero agir com amor, eu estou na falsidade. Eu não estou no cultivo dos bons sentimentos e das boas atitudes. Então eu tenho que estar atento a isso. Eu tenho o meu ego e o meu ego está o meu inconsciente. E é justamente no inconsciente onde estão registradas as nossas memórias palegenésicas de outras vidas. Tá? Ter um ideal vai fazer com que a gente tire o foco da raiva, que Kiko falou nesse instante, eu nem tinha combinado isso, do rio, do sal, pega o sal, bota lá, tira o sal. Então nós temos que estar atentos, tá, a um ideal que a gente quer na nossa vida. Eu tenho o ideal de ser uma grande psicóloga e ajudar as pessoas. Concomitante, ser uma grande espírita. Grande espírita para quem? Para vocês ou para mim? Para mim. O que é ser uma grande espírita? É eu conseguir equilibrar os meus 3 cérebros. Tá? Se eu consigo equilibrar o meu pensar, o meu sentir, meu agir, eu estou fazendo com que o meu cérebro, o meu neocórtex cerebral, o meu tálamo, o meu hipotálamo e o meu cérebro reptiliano, ele possa agir de forma equilibrada. E aí eu vou ter inteligência emocional. Daniel Goleman. Quem já leu o livro de inteligência emocional? E quem foi que Kardec que não falou disso? Falou, claro que falou. Vocês vão ver. No livro Além da Morte, quem já leu Além da Morte, um livro aqui de Otília? Bem, Otília desencarna de uma forma inesperada na Mansão do Caminho. Ela era diretora da Mansão do Caminho. Quando ela chega ao mundo espiritual, uma trabalhadora do movimento espírita, trabalhadora da Mansão do Caminho, ela sentiu a alma visitada por remorsos, anseios e ansiedades. As expectativas, aflições por ter deixado de fazer na terra o que poderia, causa-lhe tormentos. Queixa-se de falta de um ideal. Ela manda uma carta, essa carta psicografada por Divaldo, em partes para a filha. E em cada capítulo que se gerou esse livro, ela vai falando sobre as dores. Então não é apenas ser espírita que vai nos livrar dos tormentos pós-morte. Isso dificultou a mesma entrar em contato com os espíritos superiores. A maior parte dos seres não é capaz de perceber a ajuda. E uma coisa muito interessante, nós temos o anjo guardião, que está sempre ao nosso lado, que quer sempre nos ajudar, e que muitas vezes, por um desequilíbrio do pensar, sentir e agir, pelas opções que fazemos na vida, pelo material, eles não conseguem se comunicar com a gente. E aí a gente quer culpar alguém. Né? A reencarnação, Otília diz, é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria que nos encontramos imerso por hora é abençoado campo de luta e aprimoramento pessoal. Cada dia que dispomos na carne é uma nova chance de recomeço. Está lá no livro. Por que que ela fala desse recomeço? Por que que nós estamos reencarnados? Porque nós precisamos aprender. Vocês sabem que os grandes ensinantes são os melhores aprendentes. Então nós precisamos estar atentos ao que nós estamos aprendendo. Isso é fundamental. Ao chegar no mundo espiritual, nem anjo nem demônio
Somos seres em aprendizado, porque o anjo e o demônio estão dentro da gente. Lembra o que foi que Marcel Mariano falava? Se eu vou e xingo no trânsito, eu sou o demônio. Mas se eu vou e abraço um grande amigo, eu sou um anjo. E esse binômio, essa dualidade anjo e demônio está dentro de nós. Mas só nós deveremos vencê-lo. Kiko disse, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado. Perfeito. Só para ele. As pessoas às vezes se enganam com isso, tá? A desencarnação não modifica hábitos nem costumes, pelo contrário. Perispiriticamente, nós retornamos com esse organizador biológico e trazemos no nosso perispírito hábitos e costumes de vidas pregressas. E que ao chegar aqui, ao entrar em contato com a sociedade, com o mundo, com a família, eles poderão estar mais intensos e nos levar a situações mais difíceis. Tá? A desencarnação não modifica hábitos nem costumes, não ortoga títulos nem conquistas, não lhe retira méritos nem realizações. Mas prestem atenção. Quanto mais materializado o espírito, mais o seu sofrimento. É por isso que eu brinco, Milena, isso é a patente para sobreviver. Mas o mais importante disso é o que eu tenho feito para mim mesma na construção de algo que seja melhor para mim após o meu desencarne. O que o livro dos Espíritos tem? Liga. Quem pode ler para mim aí? O que ele fala? Quem lê para mim? Carol, lê aí para mim. Vá, Carol. O espírito, quando encarnado, está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, pela elevação e pela depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas mais paixões e coloca todas as alegrias da sua existência na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, porque nele predomina a natureza animal. Bem, está lá no livro dos Espíritos. Olha o que diz aqui, né? Está sob a influência da matéria, como vocês viram, e ele fala de uma depuração. Como depurar a alma, gente? Como se depura a alma? Como se depura? Trabalhando o egoísmo e o orgulho e a sensualidade, que são paixões que nos aproximam da natureza animal. Que cérebro é esse? O cérebro do orgulho, do egoísmo, da sensualidade, das paixões. É o reptiliano? É? Pois é. Por que a gente desenvolve tanto essa área e a da frente, que é o do lóbulo frontal, do planejamento e da inteligência, e a gente não consegue equilibrar com os sentimentos? É por isso que Kiko diz que quando a gente sofre, a gente tem que falar. E por que a gente não fala? Porque a gente tem que se mostrar forte, melhor, superior. E como a gente não consegue trabalhar os sentimentos, a gente vai para as sensações materializadas, sensuais, dos hábitos, dos costumes, das drogas, como falou meu irmão Carlos hoje. Cláudio. Obrigado, Ana. Cláudio. Bem, pela verdade nos ensinam que o mundo dos espíritos nada pode ser escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas baixezas descobertas, que a presença inevitável em todos os instantes daqueles com quem agimos mal é um dos castigos que nos serão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos equivalem punição e prazeres que desconhecemos na terra. Vocês viram ontem a peça? Vocês viram aquele espírito
perturbado que os outros espíritos pelos quais ele tinha feito mal não deixava ele. Reunião de desobsessão. Como o Kiko fala bem, as pessoas chegam, eu não aguento mais, eu estou sofrendo demais, é um sofrimento muito grande. Quando a gente vai fazer o tratamento de desobsessão, os espíritos são pertinazes e nos cobram. E dizem, você me matou, você foi cruel, você não deveria ter feito comigo, você vai pagar nas trevas. E a pessoa, mas eu não mereço, merece. Agora, é um merecer com resignação e com resiliência. Para que eu saia dessa condição, só eu posso deixar, porque a desobsessão não vai resolver o problema. Tá claro isso? Tem centros que colocam a desobsessão como um pronto-socorro espiritual que resolve tudo. Eu diria que é um pronto-socorro espiritual que esclarece tudo. Mas resolver só o encarnado. Porque ele precisa se descobrir como espírito devedor. E a partir desse tormento, buscar reconhecer o seu orgulho, reconhecer a sua vaidade, reconhecer a sua sensualidade, reconhecer que a matéria ainda faz parte das suas sensações, das suas necessidades. Olha que eu sou psicanalista reichiana e uma das coisas que William Reich fala é: orgasmo é o melhor impulsionador da energia organímica que vem do fluido universal. Mas ele não diz, vá largar as panquecas pela rua para ser feliz. Porque você tem que ter respeito pelo seu corpo. Tá? Então a gente precisa separar o joio do trigo. O que levamos? O que levamos quando morremos? Além da culpa, da mágoa, da dor, dos tormentos. A gente quer ir para um mundo melhor. Nós estamos em um planeta de regeneração, mas é de provas e expiações. Então, essa lembrança é cheia de doçura, a gente quer ser feliz. E muitas vezes não é isso que acontece. Vocês viram ontem na peça a beleza que foi apresentada. Uma mãe que se suicida porque não consegue compreender o desencarne de um filho. Então ela cria para ela uma dor que vai perdurar durante muitas e muitas encarnações, que foi o suicídio. Mas quem mandou ela se matar? Foi o filho? Não. A responsabilidade é dela, como o Kiko fala. Ok? Mas vamos falar sobre as sensações que os espíritos sentem. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Pergunta 159 do Livro dos Espíritos. Depende. Se fizeste o mal, com o desejo de o fazer, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar. E perturbações? O que é que o Livro dos Espíritos nos fala? Pergunta 164. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não. Pois isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente. Por isso que Jesus dizia, semeadura é livre, mas... Lembra que Nazil disse que a gente sabe tudo de cor? Mas cadê na prática? E na prática, perdoar 7 mais 70 vezes 7. Não é lindo essa frase? Mas cadê o perdão? Né? Olhar
o argueiro no olho do irmão e a trave no nosso, mas todo mundo é fofoqueiro e critica o outro. Mas a gente fala isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é a maior mentira que existe na prática. A gente nem se ama. A gente tem simpatias. Bem, Joana de Ângeles, ela fala no livro Em Busca da Verdade algo que eu acho muito bonito. Cátia, você pode ler? Nascer, viver, morrer, nascer de novo é a lei. No entanto, a caridade define-se como salvação, como libertação da ignorância, do mal que existe no íntimo de cada pessoa, a ausência da crueldade. É graças ao processo lento e contínuo que promulgam as mais belas expressões da vida e realização, insuflando ânimo e alegria de viver, mesmo quando as circunstâncias se apresentam difíceis ou assinaladas por sofrimento no processo de auto-iluminação em busca da verdade. O que é se libertar da ignorância e do mal? É isso que a doutrina espírita nos faz. O que é ignorante? O que é uma pessoa ignorante? Alô? O que é uma pessoa ignorante? Que ignora. O que é que ela ignora? As leis de Deus, que estão aonde? Em nossa consciência. Só eu posso acionar essas leis dentro de mim. Eu não posso acionar em Kiko as leis. E eu só vou me libertar quando eu passo a conhecer essas leis e a praticá-las. Esse é o livro que tem aí para vender. Sugiro a todos comprarem. É um livro maravilhoso. Autoiluminação em busca da verdade, tratando a morte como uma passagem, despertando o espírito para a sua realidade transcendental, trabalhando valores nobres adormecidos. Bem, Joana de Ângeles não fala sobre o bem e o mal, mas olha que lindo. Acabou essa história do que é certo ou errado. Olhe como Joana de Ângeles, dentro da visão transpessoal, ela vem falar sobre o bem e o mal. O bem é tudo aquilo que contribui em favor da vida, do seu desenvolvimento ético e moral. É a construção edificadora de satisfações emocionais, de harmonia, de equilíbrio interior, de felicidade, e se adquire por meio do pensamento, palavras e ações dignificantes. O mal, sem medir consequência, é gerador da culpa, das perturbações. As pessoas que têm culpa, hoje, quando encarnados, são espíritos que não conseguiram cumprir em outras vidas aquilo que prometeu fazê-lo. A culpa, ela vem registrada no perispírito do indivíduo. Quando o Kiko diz, eu fiz terapia, eu acredito em terapia, sou psicóloga, é claro. Mas quando você encontra um paciente com culpa, você está vendo um espírito que não tem só aquela história que ele me traz. Ele tem uma história de outras vidas que ele não sabe, nem eu. Mas Kiko falou da criança. E eu vou trazer essa criança aqui, que Joana traz nesse livro, e que William Reich chama da criança ferida. Tá? Que é muito bonito quando ela faz essa comparação. A culpa é tudo que gera aflições, que se transforma em problemas, que trabalha pelo prejuízo de outrem, de um grupo social, de uma família, levando ao desconforto moral, à destruição e da dor. E essa culpa vem do mal. Que mal é esse? É o mal que vem pelo pensamento. Eu vou lhe matar, porque você não fez o que eu queria. E o sentimento que vem em mim é o quê? De ódio. E a minha ação, a indiferença. Eu não posso estar te amando. Compreende? Eu chego para ela e digo, eu quero que ela vá, ela perca tudo que ela tem, é o meu pensamento. Por quê? Porque eu tenho inveja. E meu comportamento, puxar o saco. Então nós somos uma complexidade dos três cérebros.
E precisamos estar atentos a eles. Porque eles é que vão equilibrar o nosso pensar, sentir e agir. Tá chato? O que gera dificuldade na aplicação do bem. Por que que a gente quer fazer o bem e nem sempre faz o bem? O ego. É o ego que é dominador e arbitrário, dando origem à nossa sombra. O que é a sombra? É tudo aquilo que a gente não quer ver na gente, mas a gente vê no outro. Ana é um egoísta, mas eu só reconheço o egoísmo porque eu tenho. Eu só reconheço no outro o que eu tenho. E a gente tem uma grande ilusão. Mas está lá no Evangelho. Olha, cuidado, o argueiro no olho do irmão e a trave no seu. Está lá, a gente sabe de cor. É isso? Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 630, tem a seguinte pergunta: como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infligir, gerador de perturbações após a morte. Então, quando a gente encontra um espírito em uma reunião mediúnica em perturbação, com sensações que o corpo está queimando, que ele vai enlouquecer, que ele tomou um tiro, nós sabemos que aquele espírito precisa de ajuda e de amor, mas nós só poderemos ajudá-lo aos poucos. Não é feito uma rolha de champanhe. Tirou o obsessor, você está livre. Não existe isso. É um processo que nós temos que fazer. Tá? Por que existe o sofrimento no mundo, gente? Por que nós sabemos sobre o bem, sobre o mal, sobre o amor, sobre o ego, sobre a sombra, fazemos terapia e não conseguimos ser felizes? Somos dedicados numa casa espírita, como o Kiko contou a história da moça que ele atendeu em depressão, que isso é uma técnica haitiana, adorei você falar, tá? Porque eu sou uma psicanalista corporal, eu não analiso só a associação livre da fala. Eu analiso sentar, as formas da mão, como a pessoa coça o nariz, coça a pé, tudo isso me interessa num site terapêutico. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma muito light, para que a pessoa não se sinta coagido. Mas por quê? A gente usa o terceiro cérebro, que é da racionalidade, do dinheiro, da competitividade, da profissão, da inteligência. Eu sou o melhor, mas eu não sou feliz. A gente usa o primeiro cérebro, que é o sexo, a bebida, é o medo, é a ganância, é o poder, mas a gente não é feliz, porque a gente não aprendeu a sentir. Porque cada ação que fazemos contra nós gera um sentimento. Sentimento de culpa, de autorrejeição, de mágoa por si próprio, de não aceitação como é, que aí Cláudio falou muito bem do uso da persona. Ué, o que é a persona? São as máscaras. Para eu ser aceito, eu não me aceito, mas eu quero ser aceito. Então eu uso de máscaras. Como vai, meu amigo? Você tá bem? Eu tô ótimo. E você? Saiu dali, vai tomar escitalopram, vai tomar Prozac, né? Vai fazer alguma coisa para sair daquela área de tristeza. Ok? Mas por quê? Por que a gente existe tanto sofrimento no mundo? Se nós temos a receita na mão, principalmente os espíritas dedicados. Porque os espíritos que habitam esse planeta ainda permanecem no desenvolvimento ético-moral em que a dor é uma necessidade psicológica. Lembra que Cláudio falou? Eu preciso da dor. A dor faz parte da minha vida, então eu faço tudo para sentir dor. Porque eu sendo vítima, eu vou ter atenção. É aquela esposa que o marido está numa casa espírita e ela diz: ninguém gosta de mim. Eu não vou mais nessa casa espírita, ninguém gosta de mim. Ela é vítima.
porque ela quer a atenção daquele marido. Provavelmente aquele marido não está dando a atenção que ela merece. É o filho dentro de casa, que é sempre vítima, que se queixa, ninguém me entende, ninguém gosta de mim. O que está faltando a esse filho? Ele quer atenção. Mas nós não nascemos psicólogos e ninguém é obrigado a ficar 5 anos estudando psicologia. É por isso que tem psicólogos, né? Mas o que eu acabei de falar agora é algo muito sério. A sociedade está composta assim, da culpa, da vitimez, do perfeccionismo. Eu não erro nunca, eu sou perfeito, quem erra é você. Você que errou, eu não erro nunca. A culpa é sua, eu estou triste porque você me fez ficar triste. E aí é uma bola de neve. O sofrimento existe porque eleger o bem em detrimento do mal, em face dos impulsos primários e das circunstâncias hostis, faz com que a gente veja que a nossa convivência social é muito difícil. Nós somos muito difíceis de conviver. Nós queremos que os outros sejam como nós queremos. Kiko disse uma coisa muito bacana, que ele disse assim, o outro é o outro, ele tem que ser o que o outro quer. Inclusive na mesa hoje, almoçando, brincando com um amigo, meu irmão, eu disse, você não gosta mais de mim? Aí ele fez assim, olha a vitimez, que Cláudio falou, é a vitimez. A gente precisa acionar o outro para dizer ao outro, você não está vendo que eu estou sofrendo? Porque a gente não tem a sinceridade da emoção e do sentimento de dizer, olha, eu estou sofrendo. O que é que tem sofrer? O que é que tem ficar triste? Mas se a gente não se aceita, o problema cresce. Por que manter a estabilidade orgânica portadora de relatividade muito expressiva, tá? De natureza emocional, mental, social, física e econômica, é o maior desafio da ciência. A ciência, desde o iluminismo, prometeu a felicidade plena e não conseguiu. Esse é o grande problema. O materialismo não traz felicidade desde o iluminismo. Mas nós ainda estamos correndo atrás do sucesso profissional, de uma boa aposentadoria, de viagens pelo mundo inteiro, porque é difícil se relacionar. É muito difícil, porque nós queremos sempre modificar o outro. O foco sempre é o que está fora. E a doutrina espírita nos diz ao contrário. Nós temos que nos voltar para dentro. Como? Trabalhar a sombra. Diluir através do ego self. O que é isso? A palavra Deus. Como se escreve a palavra Deus? D-E-U-S. No meio dessa palavra tem o quê? Eu. Essa é a minha essência divina. Deus está dentro de mim. E o que é o meu ego? É tudo do meu inconsciente que luta contra essa essência. Luta contra as leis de Deus. Luta contra a minha felicidade, a minha plenitude. E a gente vive numa ambiguidade. Em psicologia a gente sempre diz, quando um ser entra em ambiguidade, ele entra em sofrimento psíquico, ele entra em neurose. Até o surto psicótico que nosso irmão Kiko trouxe. O que é o surto psicótico? É quando as nossas defesas já não funcionam mais. Ok? O sofrimento do mundo existe porque o mal está presente no psiquismo, como experiência negativa da criança ferida. Kiko trouxe. É o pai que batia no filho, é a mãe que abandonou, é os pais que não cuidavam do filho. E a criança, cheia de medo, de abandono, de rejeição, de sofrimento psíquico, se torna um adulto criança, onde ele não trabalhou as perdas emocionais. Então ele leva isso ao desencarne. É por isso que terapia é muito importante. As ambições infantis disfarçadas se transformam em ego insatisfeito. Vocês já ouviram falar em frustrações? Que a gente não sabe lidar com as nossas frustrações? Porque eu queria, eu quero, o menino da birra. Aí, ó.
Essas são as ambições infantis. Quantos adultos têm essa criança ferida dentro, hein, gente? Quantos? Quem tem a criança ferida dentro, levante a mão. Todos. Todos nós temos a criança ferida. Agora, não queremos ver. Mas não tem problema não, vocês não querem ver. Mas quando vocês identificam no outro, é porque vocês têm a criança ferida. Tá claro isso? Nós sofremos porque a angústia da perda, sem pensar que é apenas uma transferência vibracional, leva o indivíduo a tormentos psicológicos sem compreender que a morte é o despertar da vida. Esses tormentos psicológicos por não entender a morte como uma libertação. Precisamos refletir que nós estamos em estágios de processo de evolução. Então errar é um direito nosso. Mas tem gente que não gosta de errar. Você só aprende errando. Alguém aqui gosta de errar? Alô? Não. Vocês são perfeitos? Ah, então erram? Amém. Continue errando. Continue errando. Sem vergonha de errar. Agora procurem acertar e aprender com os erros. Isso é ser espírita. Errei. Me desculpe. Me desculpe, Kiko, eu errei. Eu poderia ter sido melhor amiga sua, sim. Agora, você me dá uma oportunidade, isso é botar o sentimento para fora. Agora, se você veste a máscara, que é o perfeito, que nunca erra, aí o que é que acontece com você? Hein? Não entendi. Isola. Muito bom, adorei. A consequência dos que se acham perfeitos é viver sozinhos. Sempre se queixando. Lembra o que Cláudio falou de manhã? Se queixando, 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 queixando e se isolando. Queixando e se isolando. Lembra uma pedra que Kiko botou ali? Carregando aquela pedra enorme? É carregando os queixosos. Muitas vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um marido, é uma esposa se queixando, se queixando. O tempo inteiro. A vida inteira, tá? Não esquecer que os estados de consciência, o céu, que é a plenitude que buscamos, e o inferno, que são os nossos conflitos, estão dentro de nós. Eu acho isso lindo que Joana fala. O céu é a plenitude, é o eu, é o meu self. E o inferno são os meus conflitos, é o meu ego, é o meu desequilíbrio, é a minha ambiguidade, é o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio. Porque isso não existe, porque nós somos lápis de cores. Olha que lindo isso. É um complementando o outro, tá? Que enquanto existir o mal, existirá a necessidade de se retificar. Iremos reencarnar, iremos desencarnar em sofrimento, reencarnaremos com esperança, com a promessa de melhoria e com fé em Deus iremos cumprir. Por isso, eu tive um grande amigo, Carlos Bernardo Cajazeira Loureiro de Souza, que ele dizia: a lei de Deus não permite burrice. E eu não entendia muito isso no início. Como assim? A lei de Deus não permite burrice. Conhecereis a verdade, ela vos libertará, ou lhe aprisionará por diversas encarnações. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é doutrina espírita. Que retificar-se é buscar a valorização do equilíbrio interior, pensar, sentir e agir. A morte é uma breve experiência. Já tive tantas. E a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Quando, não sei. Eu nunca esqueço que Carlos Bernardo, que eu trabalhei 16 anos com ele, ele dizia: Mireia, quando eu desencarnar, não acredite em psicografia minha. Porque
Porque se for psicografia minha, ele botou no meu ouvido como ele assinaria. Tá bom, ok. Eu estive com ele no domingo. Não, fui eu, meu marido, um grande amigo. Eu não sabia que ele iria desencarnar na quarta-feira. Ele me colocou na mesa, o auditório dele cabia 500 pessoas, Kleber? Aquele auditório cabia? Isso. Ele me colocou na mesa, pegou no meu braço, chegou para o meu amigo e disse: você não trai a Mireia. E eu sentei do lado dele, ele cochichou no meu ouvido: você é a pessoa que mais sabe doutrina espírita. Eu? Ele disse: eu preciso te dizer isso porque você vai ter que continuar um trabalho aí. Na quarta-feira ele desencarnou. Tempos depois ele apareceu para o meu amigo de uma forma muito serena, sacudiu ele na cama e perguntou: você é fiel à doutrina? Coitado, ele não teve um infarto na hora, mas ele apareceu rapidinho e é hoje meu grande amigo espiritual, e foi ele que deu maior força à Sociedade de Educação Espírita da Bahia. Ele aparece aqui no início, é o meu grande amigo, né? Joana diz: poxa, tá na Terra, vai buscar o que é interior. O ser humano é desse modo muito mais complexo do que essa ambiguidade, dualidade psique e corpo, mente e matéria. Nele, se encontrando o espírito imortal e seu envoltório perispiritual, encarregado de modelagem das formas físicas nas multifárias reencarnações, não mostra além da matéria. Gente, nós somos espíritos de passagem para aprendermos, para evoluirmos. E o nosso desencarne tem a ver com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para que possamos ter sensações mais agradáveis e sem perturbações. Está lá no Livro dos Espíritos. Joana diz: gente, aproveitem para ter fé em uma religião. Quando se crê, todo o nosso organismo atende aos impulsos da psique e responde de maneira eficaz, produzindo recursos propiciatórios à sua realização. O tormento emocional pela falta de fé gera desconfiança, insegurança de tudo e de todos. Por isso que a gente não confia em ninguém. Hoje é uma sociedade doente. A gente desconfia de todo mundo. Inclusive dos amigos espíritas. Por quê? Porque a nossa fé não é do tamanho do grão de mostarda. E a nossa religião abraçada não é o religare, como falou nosso amigo Nazil, que vai ligar o Deus com o eu. Nós vamos viver a essência divina, acionar dentro de nós a plenitude, para que a luz do universo venha recair sobre a nossa consciência e a gente possa fazer o nosso corpo vibrar. Vibrar de amor, vibrar de alegria. É o que a gente tanto quer na vida, né? Joana fala: pensamento e ação, em face das conquistas adquiridas pelas experiências, agiganta-te e transforma-se em força criadora que a consciência de si orienta sobre as diretrizes ético-morais indispensáveis à canalização de ideias e aspirações compatíveis com o estágio de desenvolvimento e valores elevados. A gente precisa entender o que é ética e o que são valores. Ética é a forma que cada um escolhe para viver numa sociedade, no mundo, embasado em valores. Não existe pessoas que tenham a mesma ética, mas podemos ter pessoas que compartilhem dos mesmos valores. A doutrina espírita, ela anseia por pessoas
que acreditem na imortalidade da alma, que acreditem que são espíritos, que acreditem que podem fazer o bem, que acreditem que pode acionar a lei de Deus na consciência, que acreditam que nós só seremos felizes quando quisermos sermos felizes. Tá? E a vida e a morte? Respeitar o corpo com imenso carinho, tá? Oferecido os contributos próprios para que sejam alcançados, as finalidades às quais se destinam, é o dever inteligente do espírita, até chegar do momento de desligamento total desse corpo, onde irá para outras dimensões. Mas não, é bomba. Tá, agora é culto ao corpo, é bomba, é você tá se enchendo de droga, é fluoxetina, é salopram, é rivotril, é cocaína, é maconha, porque eu não consigo ser feliz. Mas ser feliz é uma opção, não é um estado. E a gente precisa buscar essa plenitude dentro da gente. E a vida harmônica? Como a gente consegue? Tendo consciência que somos um ser de transitoriedade. Se somos um ser de transitoriedade, se Deus está dentro da gente, quanto mais eu deseje essa plenitude, eu tenho que tirar o inferno que está dentro de mim. Como é que eu tiro esse inferno, gente, que está dentro da gente? Que inferno é esse? Como é que a gente tira o inferno? Orando? Muito bom. O que mais? Pensar no bem. Pensar no bem. O que mais? Amar. O que mais? Fazendo bem. E aí? Estudar. O que mais? Jogar o sal no lago. Jogar o sal no lago. O que mais? Agora, a lição a gente sabe de cor, só nos falta aprender. Porque, como dizia o nosso querido espírita Abel Mendonça, da palavra para a ação e do ensino ao exemplo tem uma distância muito grande. E quem vos fala tem uma responsabilidade muito maior, porque eu sou cobrada pelo que eu falo. E é por isso que muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: mas Mireia, você é arrogante. Sou. Você sabe qual é a diferença? É que eu tenho consciência que sou arrogante, mas já sou bem menos, porque a minha arrogância era o medo que eu tinha da vida. Era o medo que eu tinha que assumir a minha condição de plenitude, de ser espírito e de buscar valores que muitas vezes não são aceitos pela sociedade, mas que vão beneficiar no meu pós-morte. São escolhas. Isso não quer dizer que eu não vá tomar um vinho com o Kiko, nem que eu tenha uma noite de amor com meu marido, nem que eu goste de viajar, nem que eu tenha a neurose de estudar sem parar, né, Kleber? Mas faz parte. Eu não quero ser perfeita. Vão me botar na cruz se eu for perfeita. Tá? Pensem nisso. Os equipamentos psicológicos que Joana pede para a gente é focar as suas necessidades em uma ordem ética, estética, transpessoal, como recurso de manutenção do equilíbrio e de impulsos pelo avanço pela senda libertadora dos atavismos negativos que interferem no comportamento que opta pelo bem-estar. A fatalidade da morte? Fenômeno biológico, faz parte, está em relação ao nascimento. O espírita deve começar a se acostumar com isso. Agora, o oposto da morte é a vida. E essa eu estou vivendo agora. E tenho que vivê-la com carinho, com amor, com cuidado. Tá? Como Buda afirmou, porquanto sempre se está na vida, quer no corpo físico, quer no corpo espiritual. Não tenham medo de ser feliz. Para ser feliz, temos muitas vezes de abdicar de hábitos e costumes da dor, do inferno. Que a paz de nosso Senhor esteja em nossos corações.